senhoras neste mesmo endereço. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 5. Não é 5 primeiro? Não, é 2 Reis, capítulo 2. Meu Deus, perdão, igreja. É 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Aí que eu estava olhando 5 e vendo 2 de 2 Reis ali. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e a este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Até aí, amém? Podem se assentar e exaltar o Senhor com palmas de vitória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos amados, Aleluia. a palavra do Senhor nos conta a história de um homem que era capitão do exército, ou seja, esse homem, ele era um homem respeitado, ele era um homem honrado, ele era um homem até temido, porque a palavra do Senhor diz que através dele, Deus dera vitória aos sírios em muitas guerras. Mas nós vemos, irmãos, que por trás de Naamã já existia Deus. Deus permitia, Deus dava a vitória para Naamã. Mas Naamã ainda não conhecia esse Deus, porque o povo da Síria guerreava contra o povo de Israel. O povo da Síria não aceitava a fé ou até mesmo a prosperidade do povo de Israel. Era um povo de guerra, era um povo que só pensava em guerra. Mas quando o nosso Deus tem um propósito, irmãos, não importa como está o coração da nação, como está o jeito que aquela pessoa vive, quando o nosso Deus quer entrar no propósito, Ele coloca alguém lá que nem nome tem, porque nós vemos que não foi dito o nome dessa menina, mas ficou registrada a fé desta menina. Ela foi levada como escrava, ela podia estar revoltada, ela podia estar indignada, porque ela foi tirada do meio do seu povo e levada como escravo. Mas muitas vezes, quando nós pensamos que nós estamos sendo mantidos escravos, é a hora que Deus quer nos usar na casa de alguém que ainda não conhece ao Senhor. Muitas vezes, quando nós nos vemos num estado de escravidão, não é o livramento, é a glória, é o trabalhar de Deus na nossa vida. E nós vemos o trabalhar de Deus na vida dessa menina. Ela chega na casa de Naamã e ela não perde tempo. Quando ela vê falar que o seu senhor sofria daquela enfermidade, claro que talvez ela não sei como que ela era tratada, mas tinha muito escravo naquela época que não podia nem direcionar a palavra aos seus senhores. Mas aquela menina não perdeu tempo. Ela falou: Oxalá, se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, o Senhor usaria ele e limparia o meu senhor dessa lepra. E aquela mulher ficou com aquelas palavras no coração. Veja bem, irmãos, entre a revelação do Senhor e acontecer o fato, existe um tempo de espera, existe um tempo de preparação, existe um tempo em que nós temos que nos adequar à bênção. E aquela menina, ela revelou a esposa de Naamã, mas teve todo um trabalhar.
guarda. Eu imagino esse homem todo trajado, todo fardado, irmãos, não podendo se coçar, porque se ele se coçasse, com certeza aquilo vazaria. A lepra não era uma doença de brincadeira, porque pela história de Jó nós podemos imaginar que era terrível, da pessoa se coçar com um casco de telha, de ficar no vivo e aquela coceira não parar. Agora imagina num sol do Oriente, aquelas fardas grudando, ele tem que guerrear, irmãos. Para você analisar quantos gestos eu não tinha que fazer com espada, quanto eu não tinha que correr, quanto eu não tinha que fazer com aquela lepra ali sugando o corpo dele. Mas ele foi chamado para um exército. Ele foi chamado para defender o povo sírio. E ele fazia aquilo com decência, ele fazia aquilo com honra. E eu estou falando aqui com você em casa, com nós aqui na igreja. Nós fomos chamados para um exército. Nós fomos chamados para servir ao Deus que tudo pode. E nem é a lepra. Muitas vezes é uma dorzinha, muitas vezes é uma angustiazinha, muitas vezes é uma tristezinha que nos tira da presença do Senhor e deixamos de guerrear. Mas nós temos que olhar o exemplo primeiro daquela menina que foi levada escrava. Mesmo escrava, ela lutou pela obra. Mesmo escrava, ela falou no nome do seu Senhor. Mesmo escrava, ela profetizou no nome do Senhor. Nós somos livres. Nós somos livres. Aleluia, Deus. Vamos ver o exemplo daquele capitão da guarda, leproso. Nós somos limpos. Oh, glória. Aleluia, Deus. Nós somos limpos, igreja. Nós podemos ir e voltar. Não precisamos nos esconder. Não precisamos ficar nas escuras da vida. Não. Nós somos limpos porque o sangue de Jesus já nos limpou e nos purificou de toda lepra, de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo já nos lavou e já nos deu a oportunidade de falar claramente no seu nome. Aleluia. Ai, irmã, mas hoje em dia nem existe mais lepra. Você que pensa. Existe uma lepra chamada corrupção em nosso meio. Existe uma lepra chamada ganância. Irmão querendo matar irmão. Pai muitas vezes matando filho por causa de dinheiro. Uma ganância, como se nós pudéssemos levar aquilo que nós temos aqui. Isso é a pior lepra que existe. Aleluia. Porque é uma lepra que ninguém vê, mas que está corroendo o coração da humanidade. A corrupção está corroendo o coração da humanidade. E se nós não vigiar, vai entrar dentro da igreja, vai tomar conta do coração do povo que diz adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas eu, como capitão do exército, você, como capitão do exército, a nossa obrigação é empenhar
Ou seja, Naamã estava se humilhando pela quarta vez. Mas de repente alguém vê falar que o rei se desespera com a chegada de Naamã. Por que o rei se desesperou? Porque não tinha fé como você que não está aqui agora. Porque não tinha fé como você não teve para levantar da sua cama. Porque não tinha fé para guerrear como você não teve de vir à igreja. Quantas vezes a pessoa chega para dizer: irmã, ora por mim. Eu oro, mas vá na igreja, vá buscar o Senhor. Irmã, orar é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. Mas vir buscar a Deus é o teu compromisso, é a tua responsabilidade. E de repente, Geazi chega para Eliseu e fala: olha, tem um homem lá nas portas do palácio, mas o senhor não vai acreditar quem que é. É o capitão do exército da Síria. Ele está lá, precisando da nossa ajuda. Mas o rei se desesperou, rasgou as suas vestes e disse que não é Deus para curar aquele homem. Eliseu tinha fé. Aleluia. Talvez não é a fé que eu tenho de estar aqui, a fé que vocês têm de estar aqui era muito maior, mas ele tinha fé. E quando nós temos fé, nós levantamos. Quando nós temos fé, nós falamos. Quando nós temos fé, nós profetizamos. Quando nós temos fé, nós ordenamos. E a enfermidade tem que cair por terra. Eliseu falou: faça vir a mim o homem, faça vir a mim o leproso, e todos verão que ainda há profeta nesta cidade. E a pergunta do Senhor nesta manhã, para mim e para você, é: você é um profeta dentro da sua casa? Você tem abrido a sua boca para profetizar dentro da sua casa? Você tem abrido a sua boca para curar pessoas dentro da sua casa? Você tem tentado curar os seus vizinhos? Você tem tentado curar as pessoas no teu trabalho? Como que está o teu chamado de profeta? Você tem sido profeta na igreja? Ou fica se escondendo debaixo do banco quando alguém olha para você pregar a palavra? Fica correndo da presença de Deus cada vez que é chegada a oportunidade de você falar do amor de Deus. O profeta não perde a oportunidade. O profeta abraça a oportunidade. O profeta não vê a hora da oportunidade chegar para ele fazer acontecer no nome do Senhor dos Exércitos. Mas não tinha acabado aí a humilhação de Naamã. Naamã chega para Eliseu, na tenda de Eliseu. Nem para fora Eliseu sai. Porque quando nós temos o Senhor, nós não precisamos ver a situação. Nós ordenamos de longe e a bênção acontece. E pela quinta vez Naamã teve que se quebrantar. Mas eu sou um capitão do exército e o homem nem para fora saiu para me ver. Saiu um empregado. E aquele empregado fala: olha, você tem que ir ao Rio Jordão e se banhar 7 vezes nas águas do Jordão. Aí Naamã começa a ficar indignado. Mas Abana e Farpar são rios lindos, maravilhosos. Por quê? Jordão, um rio tão sujo, um rio tão insignificante. Porque o poder de Deus não se manifesta na grandeza. O poder de Deus se manifesta nas coisas mais humildes, mais simples da nossa vida. É onde se manifesta o poder de Deus. Deus não precisa de ouro e de prata para se manifestar. Ele se manifesta em mim, que sou vaso de barro, em você, que é vaso de barro. Deus gosta dos simples, por isso que eu e você estamos aqui nesta manhã. Deus não gosta de pessoas que só pensam na grandeza, no dinheiro, na ganância. Deus quer coisas simples. E Naamã, pela 6ª vez, ele pensa: não, eu vou ter que, eu já vim até aqui, então eu vou ter que ir nesse rio. E ele chega diante do rio. Mas é para ele entrar naquele rio, tem uma trajetória, porque é claro que ele não vai chegar e mergulhar naquele rio, porque ele estava meio receoso. E quando Naamã decide entrar no rio, irmãos, é quando a grandeza dele, é quando a farda dele já não está mais falando, é quando o nome de capitão do exército já não está mais falando, é quando o dentro dele está gritando por socorro, por ajuda. E Naamã, pela 7ª vez, ele entra
Imagina Naamã, irmão. Ele já não ia mais ter coragem de guerrear contra o povo da Síria, da Samaria? Claro que não. Mas nas outras guerras, para que ele foi levantado, ou talvez até mesmo para reger aquele exército, ele já foi até com mais ânimo, já podia usar um perfume, já não tinha vergonha do cheiro que exalava daquelas carnes podres do corpo dele. Quando Deus faz um milagre, Ele faz completo, igreja. Quando Deus faz um milagre, Ele faz completo, meu irmão, minha amiga de casa. Mas para isso você tem que se disponibilizar. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levanta e venha para a casa do Senhor. É um culto breve. Começa às 8h30, acaba às 10h, já estamos encerrando. É um culto breve. Não deixa passar essa oportunidade. Naamã não deixou passar a oportunidade. Não deixa passar essa oportunidade. Seja cura, seja prosperidade, seja porta de emprego, seja o que for que você estiver necessitando para a sua vida, na tua vida sentimental, no teu casamento, teus filhos, seja qual for o problema. O Deus que curou Naamã, Ele está aqui te esperando todas as manhãs, no nome de Jesus Cristo. E as palmas exaltam o Senhor.